Olá, eu quero cumprimentar a você com a paz do Senhor Jesus e dizer que estamos aqui mais uma vez para transmitirmos algumas informações relacionadas à nossa Escola Bíblica Dominical de hoje. E nós aqui, neste horário, antecipamos algumas informações que nos foram enviadas pelos vídeos que os nossos irmãos enviam. E que agora nós iremos, portanto, dar sequência a um assunto que é um assunto que estamos abordando relacionado às parábolas do Senhor Jesus, especialmente aquelas parábolas que estão relacionadas a advertências proféticas que o Senhor Jesus faz em algumas parábolas para este tempo que a igreja está vivendo. E agora iremos abordar a respeito da parábola das bodas, que está lá registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, do verso 2 ao verso 14. E nós vamos agora, nesta parábola, levar em conta que este estudo da parábola das bodas, descrito aqui no capítulo 22 de Mateus, versos 2 a 14, a nossa tarefa será identificar os aspectos proféticos na parábola, mas nos seguintes itens. E agora começam as nossas perguntas, né? Vamos responder então a nossa primeira pergunta, ou o nosso primeiro item, né? De identificar os aspectos proféticos na parábola. Então vamos à nossa primeira pergunta, e a nossa primeira pergunta diz assim: a que se assemelha o reino dos céus? E esta pergunta nós vamos dirigi-la à nossa irmã Débora. A nossa irmã Débora, ela pertence ao grupo de jovens da nossa igreja ali em Brasília, no Distrito Federal. Débora, a paz do Senhor Jesus, pode responder. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje estarei respondendo a pergunta de número 1. E o que se assemelha ao reino dos céus está lá em Mateus 22, versículo 2, que diz: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. As bodas de seu filho está relacionada ao casamento da igreja fiel com o noivo que é Jesus. Lá em Apocalipse 19, versículo 7, diz: regozijemo-nos e alegremo-nos. E demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. A paz do Senhor Jesus. Amém, Débora. A paz do Senhor Jesus para você também. Maravilha, muito bem respondido, muito boa a sua resposta, principalmente a comparação feita em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Já a sua esposa se aprontou. Obrigado pela sua participação e pela sua resposta. Glória a Deus. Muito bem, irmão, nós vamos agora dar continuidade. E nessa continuidade, nós vamos agora passar para a nossa segunda pergunta, que diz assim: no verso 3, o chamado foi feito pelos servos para outros servos. Quem vai nos dar essa resposta, sim ou não, vai ser a nossa irmã Brenda. A Brenda é da classe de crianças da nossa igreja lá no Uruguai, na igreja ali em Montevidéu, uma das nossas igrejas em Montevidéu, e a Brenda vai nos dar esta resposta. Brenda, a paz do Senhor Jesus, responde direitinho aquilo que a professora perguntar, ok? Paz do Senhor, meu nome é Brenda e voy a responder las preguntas de la BD. En el versículo 3, el llamado fue hecho por los siervos a otros siervos. No, el llamado fue hecho de los siervos para el mundo, para el Señor. A paz do Senhor, Brenda. Muito bem, o chamado foi feito realmente pelos servos para o mundo, ou seja, para as outras pessoas, aquelas pessoas que necessitam de salvação. Muito bem respondido, muito boa a sua resposta. Nós falamos então sobre o chamado na pergunta 2 e vamos agora à pergunta 3, que está relacionada à rejeição, ao convite ou ao chamado. Então a pergunta 3 diz assim: a rejeição foi para a ceia ou para as bodas? Então essa pergunta, se foi para a ceia ou para as bodas, a rejeição, nós vamos ter a resposta do Janderson. O Janderson é do grupo de jovens da nossa igreja em Vargem Alta, no interior do estado do Espírito Santo. Janderson, pode responder, meu irmão. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Em resposta da pergunta 3, a rejeição na parábola foi para as bodas. E em Mateus capítulo 22, versículo 3 diz assim: enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Então,
a rejeição aí foi para as bodas. Amém? A paz do Senhor. Muito bem, Janderson, maravilha. Realmente, se o convite foi feito para as bodas, então a rejeição foi também para as bodas. Muito bem respondido. A paz do Senhor para você também. Glória a Deus. Boa sua participação. Agora nós teremos uma frase que foi escrita e postada, enviada para o nosso portal, né, da Igreja Cristã Maranata. E essa frase relacionada à pergunta número 3, ela veio do Rio Grande do Sul. O nosso irmão André Souza Abreu Júnior, ele é da igreja de Azenha, no Rio Grande do Sul. E ele escreveu alguma coisa muito interessante. Ele escreveu assim: naquele momento, quando os convidados rejeitam o chamado do Senhor, estão rejeitando a própria salvação e vida eterna com Deus. Muito bem colocado aqui dessa frase escrita para a pergunta número 3. Glória a Deus, obrigado por esta participação. A nossa pergunta 4 agora vai dar sequência à questão do convite. E a pergunta 4 diz assim: quantos convites foram feitos e em quais momentos, ou seja, em quais momentos esses convites foram feitos? Essa resposta nós teremos da Bruna. A Bruna é uma jovem do grupo de jovens da nossa igreja ali, uma das nossas igrejas na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Então a Bruna vai dar essa resposta. Bruna, a paz do Senhor Jesus, irmã. Paz do Senhor, irmãos. Quantos convites foram feitos e em quais momentos? Foram feitos 3 convites, respectivamente, nos versos 3, 4 e 9, no capítulo 22 de Mateus, que diz: quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar aos convidados, mas todos se recusaram a vir. Então ele enviou outros servos para lhes dizer: já preparei o banquete, os bois e novilhos gordos foram abatidos e tudo está pronto. Versos 9. Agora saiam pelas esquinas e convide todos os que vocês encontrarem. A paz do Senhor, irmãos e pastor Gilson. Amém, Bruna. A paz do Senhor Jesus para você também. Muito bem completa a sua resposta, principalmente com a citação dos textos bíblicos, né? Em Mateus capítulo 22, os versos 3, 4 e também o verso 9. Obrigado pela sua participação, Bruna. Agora vamos a mais uma frase que foi escrita para esta pergunta número 4. Foi uma frase de uma contribuição, ou seja, uma participação de irmãos nossos que escrevem para o portal, dando respostas a essas perguntas. E algumas frases nós então tomamos aqui nota para poder transmitir para os irmãos. E essa frase veio do estado de Alagoas, lá da cidade de Jacarecica. Não sabemos se trata da cidade de Jacarecica do Sul, que é na orla marítima de Alagoas, ou se é do bairro Jacarecita, em Maceió. Mas o nome veio Jacarecita, que lá a nossa irmã Maria Estênia Gomes da Silva, ela escreveu algo muito importante. Ela escreveu assim: esses tipificam a igreja gentílica, que não eram dignos, porém, pela misericórdia de Deus, foram aceitos e valorizaram, ou seja, valorizaram o chamado, valorizaram o convite. Muito bem colocado aqui pela nossa irmã Maria Estênia Gomes, lá de Jacarecita, em Alagoas. Glória a Deus. Agora vamos para a nossa pergunta 5. E a nossa pergunta 5, como a pergunta 6 e 7, essas perguntas estão direcionadas para diáconos e ungidos. E nós vamos ter naturalmente a participação também de outras pessoas, além de diáconos e ungidos. Nós temos na pergunta 5 o seguinte: a pergunta diz assim: identifique a Trindade na parábola, ou seja, é uma tarefa a identificação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo na parábola. E essa resposta, ela virá de bem longe, porque ela virá de um irmão nosso que é diácono, lá na Oceania. Oceania é um continente, e ali na Oceania a nossa resposta virá da Nova Zelândia, e a Nova Zelândia, a Ilha Norte, na cidade de Auckland. O nosso irmão ali, o diácono Paulo Martins. Ô Paulo, a paz do Senhor Jesus, responda por favor. A paz do Senhor, pastor Gilson, e também aos nossos irmãos que nos assistem.
nós estamos aqui para deixar a nossa contribuição na questão número 5. Identifique a Trindade na parábola. E nós iremos aqui então ler o texto que está no livro de Mateus, no capítulo 22, no versículo 2. Que os irmãos aqui então nos acompanhem com a leitura da palavra. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Nesse versículo 2, podemos identificar aqui na Trindade a figura do Pai, quando o texto fala um certo rei. Também identificamos, meus irmãos, a figura do Filho, porque ali fala sobre o Filho do Rei. Em outros versículos, no capítulo 22, no versículo 3, 4, 8, 10 e 13, nós podemos identificar ali a figura do Espírito Santo na vida dos servos do Rei. Porque o Espírito Santo, ele está ali agindo na vida dos servos do Rei. Nós, meus irmãos, como servos do Rei, nós somos usados pelo Espírito Santo para levar esta palavra, este convite, porque a graça do Senhor foi derramada sobre toda a carne. E nós estamos aqui na Nova Zelândia, os irmãos no Brasil e outros irmãos espalhados em todos os cantos da terra. Estamos aqui a serviço do Espírito Santo e servindo ao Senhor com alegria, levando o Evangelho eterno, o convite para que todos aquele que nele crê não pereça, mas receba a vida eterna e participe das bodas do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, pastor Gilson, pela oportunidade e nos despedimos aqui com a paz do Senhor Jesus. Amém, Paulo. A paz do Senhor. Muito obrigado pela sua participação. Foi muito válida a sua resposta e muito completa. Glória a Deus. Agora, outra contribuição que nós recebemos de uma frase também relacionada também a esta pergunta 5, que chegou para o nosso portal. E dessa vez ela veio da Inglaterra, lá de uma das nossas igrejas em Londres. Aliás, a igreja de Bournemouth, onde ali o nosso irmão, diácono Halisson Ader Vieira dos Santos, ele escreveu exatamente o seguinte sobre a pergunta número 5. Escreveu assim: neste momento profético, devemos estar junto do corpo, vivendo esta salvação, esperando o momento para entrarmos na festa. Amém. Muito bem colocado aqui esta frase da pergunta número 5. Vamos agora então à nossa pergunta número 6. E a nossa pergunta número 6, vamos ler, ela diz assim: o que você entende da leitura dos versos 11 a 14, naturalmente de Mateus capítulo 22, versos 11 a 14, o que você entende ao fazer a leitura destes versículos? Então essa resposta é uma resposta pessoal, cada um vai dar a sua resposta. E quem vai nos dar essa resposta também é um diácono. Nós teremos aqui o nosso irmão Alexandre. O Alexandre é da nossa igreja em Santa Rita do Sapucaí, no estado de Minas Gerais. O Alexandre vai nos dar essa resposta. Alexandre, a paz do Senhor Jesus. O entendimento nosso, nós podemos dizer que aqueles que não tiverem as vestes que são cedidas pelo Senhor, as vestes de salvação que são cedidas pelo Senhor, não participará das bodas. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém, a paz do Senhor Jesus, Alexandre. Este é realmente o seu entendimento, né, da leitura de Mateus 22, versos 11 a 14. Muito correto esse entendimento, é exatamente isso, né? Conforme o irmão colocou aí, a questão das vestes de salvação foram cedidas pelo Senhor e os que não tiverem essas vestes não participarão das bodas. Muito bem colocada a sua resposta. Temos ainda mais uma frase, agora desta vez trata-se de uma frase relacionada a esta pergunta número 6, que vai mostrar também o entendimento de nossa irmã lá da Venezuela. Trata-se da nossa irmã Rebeca Mejado. Ela é da igreja de Guadiabita, lá em Venezuela. E ela escreveu até, nós deixamos de propósito aí em língua espanhola, e vamos ler a frase que a irmã escreveu, muito bem colocada, né? Se entende que sem santidade ninguém verá o reino de Deus. As vestes
falam da santificação de nossas vidas. As vestes ou vestiduras falam da santificação de nossas vidas. Muito bem colocado pela irmã Rebeca, ali da família, ali do pastor Rufino Mejado. Ficamos muito felizes com essa participação da nossa irmã. Agora vamos para a nossa última pergunta, que é a 7ª. E a nossa 7ª pergunta, ela está relacionada com a questão da rejeição ao convite do rei. Então a pergunta diz assim: identifique quais foram os momentos em que houve a rejeição ao convite do rei. Então agora esses momentos serão identificados pela resposta de um dos nossos irmãos. Trata-se do nosso irmão Ulisses. O nosso irmão Ulisses é do grupo de varões da nossa igreja em Macapá. Macapá é a capital do estado do Amapá, lá no norte do Brasil. E nós temos hoje a bênção de ter aqui uma participação de Macapá, e o nosso irmão Ulisses agora está com a palavra. A paz do Senhor Jesus, irmão. A paz do Senhor, irmãos. Em resposta à pergunta número 7, podemos identificar os momentos em que houve rejeição ao convite do rei. No verso 3, podemos ver que há uma rejeição ao chamado feito pelo servo. No verso 5, uma insistência e uma preocupação do próprio rei em apresentar e explicar que tudo já estava preparado, mas fizeram pouco caso, preferindo seus próprios projetos, seus próprios planos, suas próprias razões. E isso leva a uma próxima rejeição, encontrada no verso 6, onde o homem se acha autossuficiente, não necessitando mais do Senhor, nem do Espírito Santo, onde ele desrespeita e até mata o Espírito Santo. Uma outra rejeição, ainda mais imperceptível, é quando só o Senhor pode notar, onde ele vai até os convidados e encontra um homem sem as vestes nupciais. E ali, aquele homem estava na festa, ou seja, ele foi chamado, ele aceitou o convite, ele foi até a festa, estava entre os demais convidados, mas não estava com as vestes nupciais, ou seja, já não tinha mais a identidade da salvação, já não era mais identificado como um salvo. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, Ulisses, a paz do Senhor Jesus. Muito boa a sua observação, né? A sua expressão e a sua colocação na resposta. Apenas um detalhe da expressão, né? A expressão mata o Espírito Santo, quer dizer, eles realmente ultrajaram e mataram os que foram enviados. E, na verdade, a ação de matar ali é no sentido de desconsiderar, ou seja, eles não consideraram o Espírito Santo vivo, mas consideram o Espírito Santo como morto. Essa rejeição realmente é terrível, né? Muito bem colocado na sua resposta, apenas fazendo uma observação sobre essa expressão, mata o Espírito Santo. É uma expressão que quer dizer exatamente isso. Eles desconsideram, não consideram o Espírito Santo como vida no meio deles. Muito bem colocado, obrigado pela sua participação. Amém, irmãos? Assim nós encerramos a nossa transmissão destes vídeos, que nós sempre antecipamos a Escola Bíblica Dominical, e continuamos pedindo aos irmãos para que não deixem de enviar os seus vídeos. Enviem vídeos, de preferência não vídeos longos. 2 minutos já é muito. Respostas rápidas, concisas, porque nós temos que trabalhar dividindo bem as participações com os estados, com os irmãos, para que não haja repetição. Então, por isso, os irmãos devem fazer vídeos mais curtos e mais objetivos. Assim, encerrando, eu quero antes fazer uma recomendação para que daqui a pouco você esteja conosco novamente neste mesmo canal de YouTube da Igreja Cristã Maranata para participar da Escola Bíblica Dominical daqui a pouco às 10 horas da manhã. Até lá então, e a paz do Senhor Jesus.